Maker, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso projeto do alarme, só que dessa vez nós vamos tirar aquele buzzer baixinho, pequenininho, e nós vamos colocar a sirene que nós aprendemos a controlar usando um transistor no vídeo passado. Então nós vamos deixar agora o nosso alarme com uma cara muito mais profissional, com um projeto muito mais superior, muito mais sofisticado, usando o conhecimento que nós obtivemos nos últimos 2 vídeos. E ainda mais, vamos colocar um botão para poder fazer com que o alarme seja rearmado e a sirene seja desligada depois dele ser disparado. Eu lembro que todos esses códigos que nós fizemos aqui, todos os componentes e as suas datasheets, assim como os circuitos montados, todos eles estão no nosso GitHub, que o link está na descrição do vídeo, ok? E lembro também que se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe essa dúvida nos comentários, que a minha intenção é não deixar a dúvida sem resposta, ok? Então, vamos lá? Esse vídeo começa exatamente onde o vídeo 12 terminou. Essa é a mesma montagem do vídeo 12, aquela que nós conhecemos o LDR, nós conhecemos o buzzer e nós usamos esse divisor de tensão aqui para poder alimentar a porta analógica a 0. Então tudo isso nós vimos no vídeo 12. Nesse momento agora o que nós vamos fazer é aprimorar esse projeto com os conhecimentos que nós tivemos no vídeo passado, no 13. Esse código aqui é o mesmo código que a gente tinha no vídeo 12, com duas diferenças. A primeira diferença é que eu tirei daqui o serial.begin e o serial.println. E a segunda diferença é que eu precisei alterar esse valor aqui. Esse é um dos problemas dos sensores analógicos. Os valores, eles mudam de acordo com várias situações do meio. E isso é um problema. Nós vamos aprender mais para frente, ainda nesse curso, como é que nós conseguimos transformar um sensor analógico num sensor digital. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse aqui é o fotossensor que nós estamos usando ali no circuito. É igualzinho a ele. Agora, esse fotossensor ele pode virar um módulo como esse daqui, olha. O mesmo fotossensor foi usado aqui, só que aqui junto dele nós temos um circuito. Nós vamos aprender a fazer esse circuito. É um circuito comparador, baseado em alguns componentes, alguns resistores, um microchip, um circuito integrado que nós vamos conhecê-lo, e um resistor variável aqui. A gente vai aprender a fazer um circuito como esse, um circuito comparador, que faz com que uma grandeza analógica vire uma grandeza digital. Aqui nós temos 3 pinos. Nós temos os 5 volts, nós temos o GND, e nós temos o pino Out. O pino Out é um pino digital que só vai sair ou 0 ou 1. Então, a partir de uma entrada analógica, existe uma comparação com certas circunstâncias, certas configurações e a saída é um 0 ou 1. Mas, por enquanto, nós não temos conhecimento para fazer esse circuito, mas vamos ter em breve. Ok? Então aí isso resolveria esse problema de nós termos que mudar o código-fonte. Nós não veríamos aqui se x é uma entrada analógica menor do que 200. Nós veríamos só se é 0 ou se é 1 e o sensor analógico viraria o sensor digital. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui com o que a gente tem por enquanto. Tudo funciona do mesmo jeito. Se eu chego aqui e interrompo o laser, olha só, o laser interrompido, ele não chega lá no LDR e o alarme dispara. Certo? Vamos começar a mexer nesse código com o conhecimento que nós tivemos no vídeo passado para substituir esse componente aqui por um componente mais útil na prática, que é aquela corneta, aquele alarme muito mais barulhento que nós aprendemos no vídeo passado. Nós fomos apresentados a ele, vamos deixar ele aqui de lado por enquanto. Okay? Nós vamos ligar essa corneta nesse mesmo sistema, nesse mesmo circuito, fazendo com que, ao interromper o laser, em vez de tocar o buzzer, vai tocar essa corneta aqui, certo? Mas vamos por partes, sempre do começo. Eu quero fazer mais uma alteração aqui. Eu quero voltar àquilo que nós tínhamos antes. Nós vamos jogar fora essa função beep. E aqui vai funcionar da seguinte forma. Interrompeu o laser, o pino 3 vai para high. Se você não viu o vídeo 12, presta atenção nesse vídeo que ele é a base de tudo isso daqui, tá? Vamos lá. Então, simplesmente isso aqui. Interrompeu o laser, o pino 3 vai para high, se não, o pino 3 vai para low. Certo? Vamos ver como é que isso funciona no Arduino. Vamos mandar o código e vamos interromper o laser aqui para ver o que acontece.
do mesmo jeito que o circuito se comportava no comecinho do vídeo 12, tá? Por que que isso é útil? Porque agora nós não vamos precisar mais fazer aquele bip. Nós vamos precisar alimentar essa corneta aqui. E essa corneta se alimenta simplesmente jogando 12 volts nos seus terminais. Então isso aqui precisa ser 12 volts. Lembra, 12 volts, 200 mA. Muito mais do que qualquer porta do Arduino é capaz de oferecer. E por isso nós vamos usar o mesmo TIP 31 que nós usamos no vídeo passado. Vamos mudar aqui o nosso sistema. Vamos tirar esse buzzer daqui. Ele não vai nos ser útil mais. Lembre, a porta que nós estamos usando é a porta 3. Vamos tirar isso aqui por enquanto. E vamos começar a usar o TIP 31. O TIP 31 vai ser colocado aqui. Lembrando, no datasheet que nós vimos, a base dele é o pino 1, que é esse pino daqui. Vai ser alimentado a partir de um resistor de 1K, do mesmo jeitinho que nós vimos no vídeo passado. E essa alimentação vai vir a partir da porta 3 do Arduino, que é a porta que vai ser ativa, que vai para high, se o nosso laser parar de incidir sobre o LDR, certo? Vamos lá. Vamos continuar a nossa montagem. Do mesmo jeito que nós montamos no vídeo passado, nós vamos ligar aqui o emissor, que é o pino 3 do transistor. Nós vamos ligar no GND. E esse GND, ele precisa ser comum, ou seja, o mesmo GND que está no circuito de 5 volts precisa estar no circuito de 12 volts. Mais uma vez eu separei o circuito aqui do lado, tá? Para indicar que é um circuito à parte. Então, esse circuito aqui funciona a 12 volts, enquanto o restante do sistema funciona a 5 volts. Então, aqui eu estou ligando o GND do circuito de 5 volts ao GND do circuito de 12 volts, indicado por essa garrinha preta aqui, certo? Continuando aqui, a base já está ligada, o emissor já está ligado, os dois GNDs já estão conectados, só falta agora conectar a sirene, né? Então a sirene ela vai ser conectada do mesmo jeito do vídeo passado. O positivo no positivo da alimentação de 12 volts e o negativo vai ser no coletor do transistor. Ok? Eu vou desligar esse circuito aqui do Arduino para poder essa sirene não tocar agora. Vamos lá. Então, eu vou ligar aqui no coletor, que é o pino 2, de acordo com o datasheet. E o circuito está bagunçado, mas está todo ligado aí na nossa breadboard. Vamos fazer o teste agora. Eu vou virar essa sirene para baixo, porque se ela virar para cima, ela faz muito mais barulho e minha esposa me expulsa de casa. Então vamos lá. Para me manter em casa, eu vou virar essa sirene para baixo para que ela faça menos barulho. Vou ligar o circuito e vamos ver o que acontece. Liguei o circuito está funcionando, ok? Vamos agora tentar interromper o laser para ver se funciona do jeito que a gente esperava. Tá ficando com cara de alarme profissional de verdade, não é? Exatamente essa é a nossa intenção. Vamos melhorar mais um pouco esse sistema. Vou desligar aqui novamente o Arduino para que esse alarme não toque por acidente. E vou tirar essa corneta daqui, vou colocar ela aqui do lado, porque eu vou precisar desse espaço aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que uma vez que o alarme esteja tocando, é claro que ele não vai simplesmente parar depois que o laser retorna, né? Então, se eu interrompo o laser, o alarme toca, mas ele vai precisar ser desligado. Claro que a gente não vai simplesmente desligar quando o laser voltar a inserir sobre a LDR. Assim seria muito fácil, a pessoa passaria pelo laser, tocaria alguns décimos de segundo, alguns segundos de alarme e depois ele pararia. Vamos inserir agora um outro componente que nós já conhecemos para fazer com que as coisas só voltem ao normal depois que esse botão seja apertado, ok? Então vamos lá, quando esse botão for apertado e a sirene estiver tocando, ela vai parar de tocar e o alarme volta a ser armado, tá? Vamos aqui ao nosso código-fonte ver o que nós precisaremos fazer para que isso funcione. Vamos lá, primeiro eu vou precisar de um pino de entrada, vamos dizer que esse pino de entrada seja o 2. Pin mode 2, input, pull up. Eu já expliquei isso aqui no vídeo 10,
Quem não viu o vídeo 10, presta atenção nesse vídeo, porque ele está bem legal. Então aqui eu defini a porta 2 como entrada e vou dizer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui global e dizer que essa variável é do tipo byte tocando igual a 0. Tá? Então esse tocando aqui significa que o alarme não está tocando se estiver em 0 e está tocando se estiver em 1. Ok, então aqui eu vou mudar um pouco a minha lógica e vou dizer o seguinte, se x for menor do que 200, ou seja, se o laser parar de incidir sobre o LDR, eu não vou mais ligar o alarme. Eu vou simplesmente dizer que tocando igual a 1. Então, quando o laser for interrompido, a variável tocando passa a valer 1. E aqui embaixo eu verifico. If tocando igual a 1, digital write pino 3, que é o pino da nossa sirene, high. Else, digital write, o pino 3, low. Então, se ele estiver tocando, ele vai para high, senão ele vai para low. Olha, eu sempre lembro o seguinte, existem maneiras mais fáceis, existem maneiras mais práticas de se escrever esse código. Tá? Esse código está marcado aí. Só que eu uso essa forma aqui para fazer com que ela seja bastante didática. Com o tempo, nós vamos aprendendo a melhorar esse código, tá? Mas eu acho que ainda não é hora da gente trabalhar nessa melhoria de código. Então, a gente vai sempre escrever esse código. Claro que tem gente aí pensando, puxa, isso aí podia ser escrito de uma forma melhor. De fato, podia. Mas eu sempre digo, um passo de cada vez e sempre começando do começo, tá? Então, vamos manter esse código do jeito que está aqui. Aparentemente nada mudou, então se o laser é interrompido, o alarme passa a tocar. Detalhe, em nenhum lugar do código tocando é igual a 0, ou seja, se o laser for interrompido uma única vez, ele vai ficar tocando para sempre. Vamos testar? Vou mandar esse código para o Arduino. Detalhe que o botão ainda não está funcionando para nada, ele só está ali no meio da minha placa, não é? Então vamos lá. Eu vou interromper aqui o laser. E o único jeito de interromper a sirene foi desligando o Arduino na minha porta USB, tá vendo? Então vamos arrumar uma forma desse botão desligar o nosso alarme. Simplesmente a gente teria que trazer essa variável aqui para 0. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, if digital read. Qual foi a porta que eu defini lá em cima? Porta 2 igual a low. Então, tocando igual a 0. Pronto, só isso. Só que do jeito que o meu circuito está, essa porta nunca vai para low, né? Ela sempre vai estar em high, por quê? Porque ela é definida como input e o pull-up dela está ativo. Então ela nunca vai para low. Mas se nós apertarmos um botão que traga ela para o GND, então ela vai virar low, né? Nada mais simples. Um dos lados do meu botão no GND e o outro lado do meu botão para a porta que está cuidando disso, que é a porta 2. Aqui está ela. A porta 2 está cuidando da entrada do botão e a porta 3 continua fazendo o que ela sempre fez, que é cuidando da sirene. Ok? Vamos testar agora? Vamos ligar o Arduino aqui. Eu estou sempre desligando para poder essa sirene não ficar tocando. Então eu vou ligar aqui o Arduino e mandar o código. Ok, o código está rodando. Vamos interromper o laser para ver o que acontece. E vamos apertar o botão. Funcionou. O único inconveniente é que eu coloquei esse botão no meio do laser, né? Então, quando eu vou apertar, eu já interrompo o fluxo do laser, né? Então, vamos fazer uma gracinha aqui, então. Vamos chamar aqui. Se o botão for pressionado, chama a função rearma. Vamos dizer que está armando o alarme, tá? Então, essa função rearma vai fazer o seguinte. Void, que é uma função que não vai retornar valores, rearma. E essa função vai fazer exatamente o que eu já tinha feito, tocando igual a 0 e pronto. Só que eu quero fazer uma gracinha aqui. Eu quero fazer assim, ó. Pegar esse código aqui e fazer assim. Deixa eu tirar esse. Pronto. Fazer assim, ó. For byte b igual a 0, b menor ou igual a 3, b mais mais. Vê como vai ficar bonitinho. Então aqui eu
digital write 3, high, delay de 30, digital write 3, low, delay de 30, tá? Mas antes desse for aqui, eu vou botar aqui digital write 3, low para desligar a sirene e vou dar um delay de 300 milissegundos. Acho que 30 ficou pequeno demais, né? Vou colocar 100 aqui para ver o que acontece. Vamos ver o que está fazendo essa função aqui. Ela está colocando tocando para 0, para que o alarme pare de tocar. Está desligando a sirene, esperando 300 milissegundos e depois fazendo 3 toques aqui. 3? Não, 4, né? Vou tirar isso aqui para ser só 3. 3 toques aqui de 200 milissegundos. Vamos ver se isso aqui fica bonitinho. Vamos lá, vamos mandar para o Arduino. Deu um erro aqui, um ponto e vírgula, rearma. Ficou até feio o nome dessa função, né? Mas deixa ela assim mesmo. Vamos lá. Foi para o Arduino e vamos ver o que acontece agora. Eu vou interromper o laser. Tá tocando. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu vou apertar o botão agora. Olha aí, armou, tá vendo? Ficou bonitinho, não foi? De novo. Esses 3 toques indicando que o alarme está armado de novo. Então esse circuito, do jeito que ele está aí, ele já tem utilidade prática. Você pode colocar o sensor e o laser um de cada lado de uma porta, por exemplo. Se a porta abrir, o alarme toca. Pode colocar numa janela, pode colocar numa passagem. Se alguém passa, o alarme toca. Enfim, a criatividade é que mostra aí como é que a gente vai instalar esse alarme. Tá? Mas ele já tem uma utilidade prática. Lógico que esse botão aqui não estaria no lugar visível, estaria no lugar escondido, para que só você fosse armar novamente esse alarme. Né? Mas nós podemos melhorar mais ainda esse projeto. Vê só, imagina que em vez de apertar um botão, eu precisasse digitar um código para fazer com que esse alarme se desligasse. Ou ainda, quando eu entrasse na casa e o alarme me percebesse a minha entrada, eu teria tantos segundos para poder digitar um código para esse alarme não tocar. Podemos fazer esse circuito, mas não agora, e sim no próximo vídeo, ok? Vamos adiante.